Olá, queridos espectadores do canal A Bíblia Mindful. Antes de mergulharmos nos ensinamentos inspiradores de hoje, quero convidar cada um de vocês a se juntar à nossa comunidade. Se ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição abaixo e faça parte dessa jornada única que é o nosso canal. Aqui, nos somos diferentes. Nós unimos as antigas verdades da Bíblia com as práticas modernas de mindfulness, criando uma abordagem holística para a espiritualidade e crescimento pessoal. Em cada vídeo, analisaremos uma parte do texto bíblico para entender o verdadeiro significado e trazer os ensinamentos para a nossa vida diária, juntamente com os princípios da mindfulness. Leremos também o texto original para não esquecermos quais são os verdadeiros ensinamentos de Deus. O primeiro capítulo de Gênesis constitui o início da Bíblia e apresenta o relato da criação do mundo. Este poderoso texto fornece as bases teológicas sobre as quais se fundamentam as principais tradições religiosas, incluindo o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Vamos examinar de perto este capítulo, considerando seu significado simbólico e as implicações espirituais. O capítulo se inicia com as célebres palavras: "No princípio, Deus criou o céu e a terra." Esta frase inicial estabelece Deus como o arquiteto supremo, a entidade criadora da qual tudo se origina. A narrativa se desenvolve ao longo de uma série de dias, cada um dos quais traz a emergência de diferentes elementos da criação: ordem e beleza. O relato de Gênesis. Capítulo 1 apresenta a criação como um ato ordenado e belo. A cada dia, um novo elemento é adicionado à criação, seguindo uma ordem divina precisa. Isso enfatiza a ideia de um Deus criador que opera com sabedoria e harmonia. Homem e mulher, à imagem de Deus. Um dos aspectos mais significativos é a afirmação de que homem e mulher são criados à imagem de Deus. Isso reconhece a dignidade intrínseca de cada indivíduo e destaca a responsabilidade da humanidade em refletir a natureza divina por meio da moralidade e do respeito mútuo. Bênção e descanso. Ao final do processo criativo, Deus abençoa a criação e observa que é muito boa. No sétimo dia, Deus descansa, santificando o repouso como parte integrante da criação. Isso destaca a importância do descanso, da reflexão e da adoração como elementos essenciais da vida humana. Agora vamos analisar o texto. Gênesis capítulo 1 é rico em simbolismo teológico, representando Deus como o Criador ordenado e benevolente do mundo. Esse simbolismo fornece a base para muitas doutrinas teológicas nas religiões monoteístas. A criação do homem e da mulher à imagem de Deus implica uma responsabilidade divina conferida à humanidade. A preservação da terra torna-se, portanto, uma parte essencial da vocação humana. A ordem da criação enfatiza a harmonia na diversidade. Cada elemento tem seu lugar e propósito, promovendo a ideia de uma criação interconectada e interdependente. A instituição do repouso no sétimo dia sugere a sacralidade do tempo dedicado à reflexão, à oração e ao recarregamento espiritual. A avaliação positiva da criação por Deus enfatiza a beleza e a integridade intrínseca da criação. Isso lembra à humanidade a responsabilidade de preservar e proteger a beleza da criação divina. A Gênesis capítulo 1 oferece uma visão poderosa e simbólica da criação do mundo, convidando a uma profunda reflexão sobre a responsabilidade humana, a diversidade, a sacralidade do descanso e a beleza intrínseca da criação divina. Sua influência se estende muito além do contexto religioso, inspirando reflexões filosóficas, éticas e espirituais ao longo dos séculos. Lições para o mundo moderno. A prática da mindfulness e o relato da criação em Gênesis, capítulo 1, podem ambos oferecer valiosos ensinamentos
para enfrentar a complexidade da vida moderna. Vamos ver como esses dois elementos podem convergir e enriquecer nosso cotidiano. O relato de Gênesis nos convida a refletir sobre a beleza e a complexidade da criação. Praticando a consciência, podemos perceber a maravilha do mundo ao nosso redor, até nas pequenas coisas cotidianas, como o nascer do sol ou o canto dos pássaros. A humanidade é chamada a governar a Terra e ter responsabilidade para com o criado. Ser consciente de nossas ações diárias, como reduzir o consumo de plástico ou escolher produtos sustentáveis, pode se traduzir em uma responsabilidade ética para com o meio ambiente. Na Gênesis, o homem e a mulher são criados à imagem de Deus, destacando a complementaridade. Nas relações cotidianas, a consciência do outro e a empatia promovem uma conexão mais profunda e harmoniosa. O repouso no 7º dia destaca a importância da paz interior. Praticar a atenção plena permite gerenciar o estresse, levando a um estado de calma interior através da consciência do momento presente. O relato reflete a jornada espiritual como um caminho de sabedoria e crescimento. O compromisso constante na prática da atenção plena promove o crescimento pessoal através da consciência e reflexão contínua sobre a própria experiência de vida. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente,
que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia 5º. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 6º. Se você gostou de nosso trabalho, comente ou curta. Sinta-se à vontade para compartilhar esses ensinamentos com aqueles que você ama. Obrigado e que Deus o abençoe.